E aí, galera, espero que estejam todos bem. Eu sou a Maria Eduarda Barbieri, participo do programa Residência Pedagógica com a professora Sandra na área de Biologia. E eu e minha dupla, Maria Eduarda Tavares, voltamos essa semana com os conteúdos de tecidos vegetais. Só que agora a gente vai falar dos tecidos permanentes, que é referente à semana 3 e 4 do PET 6. Lembrando que os tecidos permanentes são os tecidos adultos. Na semana passada, vocês viram os tecidos embrionários, são os meristemáticos com a Maria Eduarda Tavares. Então, para começar, eu trouxe o que é histologia vegetal. Histologia é o estudo de tecidos, então histologia vegetal é o estudo dos tecidos vegetais. Então, vamos para a definição. Ramo da biologia que estuda os tecidos vegetais, estuda estruturas, funções, organizações, e é a partir da histologia vegetal que a gente conhece tudo que eu vou começar a explicar hoje. E na verdade a gente começou a explicar semana passada com os tecidos meristemáticos. Então, tecidos vegetais. O que são os tecidos vegetais? São um conjunto de células especializadas que desempenham a mesma função. Isso quando elas já foram diferenciadas e têm função específica. São divididos em dois grandes grupos, que são os meristemáticos, que são os tecidos embrionários, e os permanentes, que são os adultos, que eu estou começando a introdução deles agora. Aqui tem os tipos de tecidos e seus subtipos e o que eles originam, quais são eles. Esse esquema aqui é bom para vocês anotarem no caderno. Agora vamos falar o que são tecidos permanentes. Tecidos permanentes são tecidos adultos, eles já sofreram diferenciação das suas células a partir dos tecidos meristemáticos e agora eles desempenham funções específicas, porque suas células já foram diferenciadas, elas têm funções certas para cada coisa. Por isso que eles são classificados de acordo com a função. Temos tecidos de revestimento, tecido de sustentação, condução, assimilação, reserva e preenchimento. Hoje, na aula, eu vou falar mais sobre os tecidos de revestimento, sustentação e condução. Os outros tecidos são tecidos parenquimáticos, o parênquima sofreu diferenciação. Aí, eles são tecidos de assimilação, reserva e preenchimento, que a Maria Eduarda Tavares vai trazer na próxima aula. Aqui eu trago o esqueminha só dos tecidos permanentes, como eu falei no esquema geral, é bom copiar no caderno para vocês não esquecerem. Então, vamos ver a divisão dos tecidos permanentes. Eles são divididos em 3 sistemas, sistema dérmico, sistema fundamental e sistema vascular. Então, vamos começar os tecidos de revestimento. O que é um tecido de revestimento? Eles são responsáveis por revestir o corpo do vegetal. Eles são os mais externos. Então, tem 2 tipos. A epiderme, que ela reveste os órgãos de crescimento primário, que é um crescimento longitudinal, cresce para cima ou para baixo, nas raízes. E a periderme, que é um revestimento de crescimento secundário, em espessura, cresce para os lados. Aí aqui eu trouxe um exemplo da epiderme, que é a folha, e ela no microscópio, para vocês verem ela no nosso olho nu e ela como é realmente as suas células. E a periderme, que é a casca da árvore tronco, e um esquema de como ela é formada. Agora eu vou começar falando da epiderme. A epiderme ela é formada a partir da protoderme e ela reveste alguns órgãos que são os de crescimento primário, que são as folhas, frutos, sementes, caule jovem e a raiz jovem, por causa que, dependendo do crescimento do caule da raiz adulto, é revestido pela periderme. Então, vamos lá. A epiderme tem algumas especializações. Nas pétalas tem estruturas denominadas papilas, que são como almofadinhas, que têm a função de dar uma suavidade, uma aveludada. Por isso que quando você pega uma folha e uma pétala, você consegue sentir a diferença. Se você tiver de olho fechado, você sabe qual que é a pétala e qual que é a folha. Por causa que, mesmo que as duas estão revestidas pela epiderme, a pétala tem as papilas que deixam essa aveludada. Essas papilas, quando elas são esfregadas, amassadas ou está muito quente,
Elas soltam óleos essenciais, aromas, que é assim que a gente consegue sentir os cheiros das plantas, fazer produtos de loção, creme, com os cheiros, né, os aromas. Os tricomas, eles são como pelinhos que são encontrados no caule. Servem para proteção e defesa. Protegem contra ataque de herbívoros, contra o aquecimento, não deixa perder tanta água. Na defesa, só que na defesa são os tricomas glandulares, que soltam uma substância glandular chamada substância urticante. Um exemplo são as urticárias, que dá aquela coceira. Acúleos. Os acúleos são estruturas epidérmicas, denominadas falsos espinhos. Eles servem para proteção e defesa. Por que falsos espinhos? Porque eles são muito semelhantes a espinhos. Vocês já viram, eles estão presentes nas roseiras. A gente acha que é espinho, mas não é. Os acúleos são muito mais fáceis de retirar do que os espinhos. E a epiderme reveste o estômago. Estômago que fica nas folhas, é muito importante para a realização da fotossíntese, tem a presença de células guardas e um revestimento todo pela epiderme. Aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem, ó, as papilas literalmente são como almofadinhas. Aí embaixo os acúleos, eu trouxe a roseira para vocês verem que são falsos espinhos. Os estômatos, ali podemos ver a célula guarda, quando ela está túrgida, cheia de água, abre e pode acontecer troca gasosa. E aí, quando ela está plasmolizada ou ela está flácida, quando não tem água, não tem trocas gasosas, o estômago está fechado. E a última imagem são os tricomas, que literalmente parecem uns pelinhos. Agora vamos falar da periderme. A periderme, ela substitui a epiderme nos órgãos de crescimento secundário, como um caule adulto e uma raiz adulta. Caule, eu quero falar de tronco de árvore. Ela é formada pelo suber, que é o tecido mais externo que a gente consegue ver, que é a casca do tronco da árvore. O felogênio, que é um tecido meristemático secundário, que forma o suber, e a feloderme, que é o tecido mais interno. A periderme tem duas estruturas importantes, são as lenticelas, que servem para trocas gasosas, são algumas aberturas que servem para troca gasosa. O ritidoma é uma estrutura do caule que ele se solta, você consegue puxar ele vai descolando. Aí aqui na primeira imagem, consegue ver a formação da periderme num esquema, onde tem o suber, o felogênio e a feloderme. Na segunda imagem é pelo microscópio para ter noção de como são essas células. E na terceira imagem é um esquema do tronco para conseguir localizar onde estão cada coisinha. Aqui dá para ver o ritidoma, que está se descolando, é esses que estão soltando do caule. A lenticela, que são essas aberturas para as trocas gasosas. Na segunda imagem dá para ver certinho como que a célula fica com essa abertura. Agora, os tecidos de sustentação. O que são tecidos de sustentação? São aqueles que o próprio nome já diz, eles sustentam a planta, eles dão um suporte para elas. Quando você vê a planta chacoalhando com o vento, ela mexe, mas não quebra, por conta desses tecidos. E existem dois tipos, como está mostrando na imagem, o colênquima e o esclerênquima. Vamos ver um pouquinho sobre eles. Eu fiz uma comparação sobre eles, por causa que essa parte é uma parte menor, não tem tanto conteúdo. Então, o colênquima e o esclerênquima, ambos são derivados do meristema fundamental, que é um meristema primário. Só que os dois têm uma diferença muito grande. O colênquima ele é formado, as suas células têm reforços de celulose e o esclerênquima tem celulose e lignina, o que faz dele um tecido morto, porque essa impregnação de lignina na parede celular causa morte celular, por causa que elas não conseguem se comunicar. E por ter essa lignina, ter ficado com esse reforço mais duro, deixa o próprio tecido mais rígido. Ele não é flexível, ele sustenta plantas de crescimento secundário, porque não permite uma movimentação. Por isso que eu estou falando dos troncos, eles nem se mexem.
Já o colênquima, que é um tecido vivo, ele é mais flexível, ele sustenta a planta de crescimento primário, ainda tem uma movimentação. Então, quando a planta está mexendo, o caule está mexendo, é por causa que ele é formado por colênquima. Aí aqui, uma imagem, o colênquima na primeira imagem é no asterisco preto, é a parte brilhante. E o esclerênquima é o asterisco branco, consegue ver ele ali. Agora eu já vou começar os tecidos de condução. O que são os tecidos de condução? São os famosos xilema e floema, que todo mundo escuta falar. Eles conduzem seiva, que transportam água e algumas substâncias. Aí tem o xilema, que transporta seiva bruta, que tem água e substâncias vindas da terra, alguns minerais. O floema, seiva elaborada, que transporta os materiais vindo da fotossíntese lá das folhas. Eles podem ser primários ou secundários. Quando originados pelo procâmbio, são os xilemas e floemas primários. Quando originada pelo câmbio vascular, que é o meristema secundário, são xilema e floema secundários. Agora, os tecidos comparados. O xilema transporta seiva bruta, como eu falei, e como pega nas raízes pelos pelos absorventes que eu mostrei na aula de anatomia vegetal, absorve e é transportado pelo xilema, então vai de baixo lá das raízes para cima da planta. Nas angiospermas, as células do xilema são chamadas de elementos de vaso. Em outros tipos de plantas, como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas basais, as células são chamadas de traqueídeos. O xilema é considerado um tecido morto e eu vou explicar no próximo slide o porquê disso. Agora vamos falar do floema. Ele transporta a seiva elaborada, que tem produtos vindo da fotossíntese, que vem lá da folha. Então, a condução é lá da folha para baixo, é de cima para baixo a condução. Aí, as células do xilema são chamadas de elementos de tubo crivado. E o floema é considerado um tecido vivo. Então, vamos falar agora um pouquinho do xilema. Ele é um tecido mais interno. No caule, ele ocupa quase toda a porção do caule. Vocês vão poder ver na próxima imagem. Já o floema é uma camada mais fina. Por isso, o xilema é formado por duas estruturas, denominadas cerne e alburno. O cerne é o eixo de sustentação, é uma medula, ele fica no centro, ele tem lignina, ele é duro. Ele é um xilema não funcional, porque ele não transporta seiva, ele está lá para sustentar. O alburno é um xilema funcional, porque é ali que acontece o transporte da seiva bruta. Ele não tem lignina, então permite a passagem da seiva. O xilema ele é constituído por feixes ou fibras xilemáticas, porém, vocês podem encontrar como fibras lenhosas, porque o xilema também é encontrado como lenho, conhecido como lenho. Então, é uma coisa importante de se anotar para não confundir. Então, vamos falar um pouquinho agora da célula do xilema, o elemento de vaso. Ele é uma célula oca, por isso que o xilema é considerado um tecido morto, porque a célula não tem conteúdo protoplasmático, não tem nenhuma organela, não tem núcleo, não tem ribossomo. Isso serve para facilitar a condução, ele é vazio, então passa fácil ali dentro a seiva. E se comunicam de dois jeitos, tem uma comunicação vertical, por perfurações areoladas, e uma comunicação horizontal, por pontuações. Aí aqui, nessa imagem, na primeira imagem, vocês conseguem ver o cerne, o eixo de sustentação ali no meio, o xilema ocupando quase todo esse tronco, o alburno ali onde tem o transporte da seiva, e aí dá para ver mais externamente o floema, que é uma camada fina. O xilema ocupa quase tudo. Na segunda imagem, uma imagem de microscópio, para vocês terem uma noção de como são os traqueídeos e as fibras. Então, ali a gente está vendo que deve ser uma pteridófita, uma gimnosperma, uma angiosperma basal. Nessa imagem, eu trouxe para vocês um pouquinho de como é o formato dos traqueídeos, com as pontuações, e o elemento de vaso com as perfurações, e também dá para ver ali as pontuações. Na segunda imagem, que é composta por 3 partes, consegue ver
microscopicamente também os traqueides, as pontuações areoladas, como é visto no microscópio. Embaixo a gente tem o elemento de vaso e, por último, o esquema de como é um elemento de vaso, como é um traqueide, como é uma fibra, para vocês verem a diferença. Agora vamos falar um pouquinho do floema. Como a gente viu lá na primeira imagem do xilema, ele é o mais externo e ele é fino, aquela camadinha fininha em comparação ao xilema. Ele também é constituído por feixes ou fibras floemáticas ou liberianas, porque o floema também é encontrado como liber. Então, anota porque isso é importante. Agora, a célula do floema, chamada elemento de tubo crivado, tem uma placa crivada. O que é crivado? Tem furos. É composta por vários furos para facilitar o transporte da seiva elaborada. Essas células têm uma grande bolha sem organelas, parece um vacúolo gigante sem organelas. Aí eu pergunto, como se elas não têm organelas, como que elas se mantêm vivas? É por causa que ao lado tem uma célula denominada célula companheira, que ajuda na manutenção e nutrição do elemento. E a seiva, ela é transportada por difusão de soluto. Aí aqui vocês podem ver na primeira imagem a placa crivada cheia de perfurações e onde elas ficam no floema. Na segunda imagem, essa parte que está para fora é a célula companheira. Tem núcleo, tem organela, tem tudo, ajuda na nutrição da célula do elemento de tubo crivado. A terceira imagem é para mostrar o tamanho que fica essa bolha dentro da célula do floema, que parece um vacúolo. E na última imagem eu trouxe essa comparação entre a célula do floema e a fibra. Essa última imagem é uma imagem de microscópio para vocês verem como que é a medula, denominada cerne também, a lacuna do protoxilema, que também é o cerne, aí onde fica o elemento de vaso, floema, para vocês terem uma noção de como é pelo microscópio. Gente, por hoje é só. Obrigada. Então, até a próxima aula. A Maria Eduarda Tavares vai fazer a videoaula com a continuação de tecidos permanentes, falando sobre os parênquimas. E é isso. Até a semana que vem com o PET 7.